Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2/3 de 2024. Calendário bem curtinho, mas dá pra gente tirar aqui as melhores opções, baseando-se em números e estatísticas aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like pra gente continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês aos finais de semana. Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito a gente. O link aqui na descrição da Estrela Bet, parceira aqui do canal. Lá você vai conseguir bônus e promoções exclusivas, criando seu cadastro e bônus de até 100% clicando no link que está aqui embaixo. E também nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, ainda mais barato, o grupo VIP com foco em números e estatísticas para você ser bem lucrativo com apostas em NBA, além, é claro, dos nossos guias, e-books, muito conteúdo extra exclusivo que você só encontra lá. Ontem 100% de greens mais uma vez, e mais do que isso, a gente também indica os melhores times para saírem vencedores, as melhores zebras e também os melhores jogos para você trabalhar com over, under ou jogos mais perigosos para você ficar de fora em questão de pontuação. Ontem a gente teve um começo ali não muito interessante nesse mês de março, vamos fazer de tudo para melhorar aqui pelo YouTube, a gente ficou devendo para vocês, então bora se basear em números e estatísticas, porque no médio e longo prazo a gente sempre vai ser lucrativo. Beleza? Bom, começando aqui com o Brooklyn Nets e Atlanta Hawks, a gente tem um jogo aqui bem equilibrado. Na última final de semana, na verdade na última semana, né, as duas franquias se enfrentaram, a gente tinha ali o Hawks como não favorito e muitas pessoas estranharam, porque de fato os Nets não vinham muito bem. Se a gente for olhar aqui os resultados recentes do Brooklyn Nets, a gente tem aí apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos e mais do que isso, trocas de treinador, perda de jogadores importantes como o Royce O'Neal, que foi para o Phoenix Suns, e o Atlanta Hawks que, por mais que também não tenha resultados espetaculares, é um time que demonstrou uma evolução defensiva sem o Trae Young, mas ainda assim, ofensivamente ficou claro, pelo menos contra os Nets na última partida, que o Ice Trae fez bastante falta. Ele não joga hoje também, e eu não acho que vai ser um massacre igual foi da outra vez a favor do Brooklyn Nets. Mas o Atlanta Hawks joga fora de casa, é um time que é inconstante, e eu sempre digo, por mais que eu tenha sempre um favorito aqui em mente, eu não gosto de investir em defesas ruins. É o caso do Atlanta, apesar de, como eu disse, sem o Trae Young eles teriam um defensor terrível na formação titular a menos em quadra. Mas a gente está falando aqui a respeito de um jogador, DeJounte Murray, o protagonista dessa franquia quando o Trae Young não está em quadra, ou pelo menos deveria ser, enfrentando o Brooklyn Nets, que é um dos 10 times que mais sofrem pontos para armadores, um dos 5 times que mais sofrem bolas de 3 para armadores também, e um time que também sofre muitos pontos no pick and roll ball handler, jogada essa que o DeJounte Murray faz com muita frequência. Então a gente vai aqui na pontuação mínima do DeJounte Murray, eu quero mais de 17,5 pontos para esse jogador, e a gente vai duplar ali com uma boa pontuação do Miami Heat, que encara em casa hoje o Utah Jazz. O Miami precisa vencer, encara uma das piores defesas da NBA e um time que já praticamente largou a competição de vez. Então vamos colocar aqui um acima de 107,5 pontos do Heat, fechando essa odd em torno de 50 odds superiores, a gente passa lá no nosso grupo VIP, vamos justificar cada uma delas. Bom, a gente está falando aqui de um DeJounte Murray que nos últimos 10 jogos ele teve uma média de 22 pontos por partida. Ele superou os 17,5 pontos em 70% dessas partidas recortadas. Se a gente fizer um recorte aqui dos últimos 10 jogos dele, sem o Trae Young na escalação, ele tem uma média ainda melhor. São 24,7 pontos de média e ele conseguiu superar essa marca em 80% das partidas recortadas. Se a gente for olhar aqui a linha aqui, né, do DeJounte Murray em 17,5 pontos nos últimos 15 jogos, ele conseguiu superar em 12. E nas 2 das 3 oportunidades nas quais ele ficou em abaixo, ele ficou por apenas um pontinho, ou seja, foi no detalhe. O DeJounte Murray, como eu disse para vocês, joga na posição de armador quando o Trae Young não está em quadra, onde o Brooklyn Nets é o 4º time mais vazado da NBA e também o time que mais sofreu bolas de 3 para jogadores dessa posição. Quando a gente pega aqui os últimos 8 confrontos diretos do DeJounte Murray diante do Brooklyn Nets, a gente tem uma média de 22,3 pontos e ele conseguiu superar os 17,5 pontos, né, em 7 desses 8 jogos recortados e também em 5 dos 6 vestindo a camisa do Atlanta Hawks. A gente indicou o over na pontuação total dele, a linha estava em 21,5. Na última oportunidade lá no nosso grupo VIP, bateu com tranquilidade, onde ele marcou 28 mesmo em uma derrota em um jogo no qual ele não teve tanto volume assim quanto ele pode ter em número de arremessos. Beleza? Como eu também falei para vocês, em relação aqui à forma de pontuar. A gente está falando de Atlanta Hawks que usa principalmente aqui, ou pelo menos usa com muita frequência, o pick and roll ball handler para poder
pontuar. Só que eles também têm aqui no DeJounte Murray o principal pontuador individual, digamos assim, o principal pontuador de mano a mano da equipe. E o Brooklyn Nets é também o time mais vazado da NBA em pontos de mano a mano. Tô esperançoso aqui com um bom papel aqui do camisa 5 do Atlanta Hawks e também da pontuação do Heat, que encara o Utah Jazz, que se a gente for olhar aqui em relação à eficiência defensiva, eles são a sexta pior defesa que nós temos na NBA. Eles são também um dos 10 times mais rápidos e com velocidade. Você tem muitas posses de bola por minuto, mas também você entrega muitas posses de bola por minuto para os seus adversários, né? Geralmente, esses times que jogam mais rápido são times ali de um nível médio para ruim, porque eles tentam compensar a falta de qualidade e eficiência em transformando, né, o jogo em um jogo mais físico. Só que você acaba dando muitas posses para os seus rivais também, caso você não consiga aproveitar as suas ou tenha um índice de turnovers muito alto. Nos últimos 10 jogos, o Utah Jazz foi a quarta pior defesa da liga, sofreu 119,4 pontos por 100 posses de bola e o ritmo deles foi o quarto maior dentro desse recorde. O Miami Heat não é uma elite ofensiva, não é um time extremamente eficiente, muito pelo contrário, é um dos 10 piores em pontuação feitas ali, né, a cada 100 posses de bola. É um time que costuma jogar no ritmo lento, mas ainda assim o Utah Jazz tem números muito altos de pontos sofridos recentemente, foram 122,4 de média nos últimos 10 jogos, e eles conseguiram sofrer acima dessa linha que a gente busca para hoje, né, contra times como o San Antonio Spurs, o Charlotte Hornets, o Orlando Magic, que são 3 equipes ali que estão entre as 10 piores eficiências ofensivas que a gente tem na NBA. E como a gente está buscando aqui uma linha de 107,5 pontos, eles também sofreram em 100% dessas 10 partidas recortadas. A gente também está falando aqui de Utah Jazz, que defensivamente em relação à bola de 3, eles também estão deixando bastante a desejar e permitindo que muitas bolas sejam convertidas contra seu patrimônio. Então vamos dar uma olhada aqui no número de bolas de 3 sofridas por jogo para essa franquia, que também vai ajudar bastante a gente a chegar mais perto do nosso objetivo. A gente tá falando aqui de um Utah Jazz que foi o segundo time que mais sofreu bolas de 3 por jogo na NBA até aqui. Jogando como visitante, eles sofrem 14,5 bolas triplas por jogo. E por mais que a gente esteja falando ali de um Miami Heat que não é nenhuma grande referência em bolas de 3 dentro do jogo, eles ainda são uma das 10 melhores eficiências. Então, eles têm um bom aproveitamento. Hoje, eles têm algumas dúvidas na sua escalação, como é muito comum quando a gente fala de Miami Heat. A gente está falando de um time que não se sabe se o Tyler Herro vai jogar, mas, acima de tudo, a gente tem a certeza de que o Bam Adebayo, de que o Terry Rozier e o Jimmy Butler estarão em quadro. Já acho que a gente tem o que é suficiente aqui para pontuar bem contra o Jazz, que tem como dúvida o Walker Kessler. O único bom protetor de área aqui que eles têm pode nem jogar. Isso pode ajudar bastante a nossa equipe caso ele não esteja em quadra. Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers, duas franquias que jogaram ontem, né? Foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos, mas não dá pra gente acreditar que os times vão errar tanto quanto eles erraram. Ao mesmo tempo que colocar dinheiro no over deles só faz sentido por conta da ruindade do seu adversário. Por exemplo, se eu for colocar um over ali na pontuação do Grizzlies, é muito porque o Trail Blazers defende mal e vice-versa. O Memphis até tem uma defesa interessante, mas eu também não confio no ataque dos Blazers. Então esse é um jogo que nesse momento eu pretendo ficar de fora. Ontem eu tinha visto uma boa oportunidade em acima de 102,5 pontos do Memphis Grizzlies, mas é um time que demonstrou ali uma eficiência muito baixa nos seus arremessos de quadra, e eu não vou confiar 2 vezes consecutivas em um time tão desqualificado e com tantos desfalques. O Luke Kennard ficou de fora, isso acabou fazendo bastante falta, então no fim das contas eu vou evitar me envolver nessa partida e vamos falar aqui de Lakers e Nuggets, talvez a principal partida que a gente tem nessa noite, pode ser. Vamos ficar de olho aqui a respeito do Los Angeles Lakers e um bom desempenho do LeBron James. Então a gente vai fazer mais uma duplinha aqui para vocês, lembrando esses palpites que eu passo para vocês no ao vivo, dá para vocês pegarem com odds superiores com tranquilidade, pagando ali em torno de 1,50 e vocês trabalharem numa simples em live. Eu acho que faz bastante sentido, muito melhor do que entrar em linhas extremamente altas aqui no pré-jogo. Então, fiquem de olho ali numa boa pontuação do LeBron James, mas para me garantir, para me sentir mais confortável, eu ficaria de olho ali em mais de 20,5 pontos do King James, e eu trabalharia ali com, sei lá, uma pontuação aqui mais baixa de algum dos times desse jogo. Vamos colocar aqui apenas a linha de times totais e vamos colocar aqui uma pontuação mais baixa do Houston Rockets, tá? A gente já vai justificar para vocês porque que a gente acredita que isso faz sentido. Menos de 120,5 pontos do Houston Rockets é o nosso palpite. Bom, o LeBron James nos últimos 10 jogos contra o Nikola Jokic, esse aqui é
o exemplo que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa análise, porque o Jokic estar em quadra é importante para essa nossa equipe. O LeBron teve 25,7 pontos de média, ele superou os 20,5 em 9 dessas 10 partidas que a gente analisou, e se a gente for olhar nas suas partidas mais recentes, em 15 jogos aí, 14 ele conseguiu superar os 20,5, o único que ele ficou abaixo foi por apenas um pontinho ali contra o Atlanta Hawks. O LeBron foi over nos últimos 3 jogos consecutivos que a sua linha abriu, e considerando que sua linha abre entre 24,5 e 25,5, ele teria sido over contra o Phoenix e San Antonio Spurs também. Se a gente for olhar para jogadores da sua posição, né, esses alas que também gostam de atacar a cesta, a gente está falando de uma posição na qual os 8 dos últimos 10 jogadores que enfrentaram o Denver Nuggets conseguiram sair em over na sua pontuação, pelo menos ali de acordo com o Betting Pros, que traz ali a posição, mais algumas características semelhantes ao jogador que a gente está analisando, beleza? Só que o grande ponto aqui, né, da forma do LeBron pontuar, tá muito mais ali evidente em relação a vídeos. Não tem como a gente trazer exatamente só números para poder falar dessa análise. O Denver Nuggets nos últimos 7 jogos contra os Lakers venceu os 7, mas por que eu tô falando em relação a vídeo? Porque se tem uma coisa que é muito fácil, ou pelo menos o caminho mais fácil de você pontuar contra o Denver Nuggets, é você atacando o Jokic, você fazendo movimentos de fora para dentro, e claro, você precisa de ter altura também. O Nikola Jokic não é um defensor genial, e mesmo que ele force ali na defesa, que ele tente fazer uma defesa mais intensa, ele não é um jogador que tem que fazer muitas faltas. Se ele fizer muitas faltas, ele fica muito tempo fora de quadra. Se ele fica fora de quadra, o Denver não consegue os seus objetivos. Então, o grande foco dos Nuggets é não deixar o Jokic ser atacado. Mas sempre que você tem jogadores físicos com capacidade de fazer movimento de fora para dentro e machucar o Jokic ali, fazer ele correr para trás, você tem mais facilidade de pontuar. Então, o LeBron, eu diria que ele é quase que o cara ideal para poder machucar o Denver, que, repito, é um time que defensivamente é bom, mas o principal ponto fraco deles está justamente nesses jogadores do garrafão que conseguem ter explosão e fazer movimentos de fora para dentro, machucando o Jokic. Então, assim, com certeza eles vão explorar isso, vão tentar estourar ele em faltas, e todo mundo sabe, se o Jokic for atacado, ele não vai fazer uma defesa intensa, porque ele não pode estourar no número de faltas. Ele tem que ficar em quadra. O Denver tem todo um sistema que gira em torno dele, então ele é imprescindível nos momentos ofensivos e decisivos da franquia. Agora, por que o Houston Rockets é um time que eu não acredito que vá pontuar bem? Bom, só que se a gente for colocar aqui a média de pontos, né, do Houston Rockets nos últimos 10 jogos que eles fizeram, a gente vai ter uma média também interessante aqui. Eles fizeram 109,3 pontos por partida. Não que o Phoenix Suns seja uma defesa genial, né? Mas eles sofreram uma média de pontos ali baixa e nos últimos 10 jogos o Phoenix sofreu 112,6 pontos apenas dos seus adversários. Eles só sofreram mais de 120,5 duas vezes contra os Kings e o Dallas, que são times qualificados a mais do que o Houston ofensivamente falando. Foram 2 encontros contra os Rockets dentro desse recorte, sofrendo 105 e 114 pontos. E outra, nos últimos 3 encontros contra o Houston Rockets, o Phoenix Suns sofreu 113, sofreram 114 e 105 pontos dos seus rivais, o que dá uma média bem abaixo desses 120,5 pontos que a gente não quer que o Houston Rockets alcance. Mas por que a gente acha que os Rockets são um time que não devem ir bem contra o Phoenix Suns, apesar do Phoenix Suns não ser uma defesa genial? Bom, em relação a pontos por jogo, o Houston Rockets é um dos 10 piores da NBA, marcando 112,7 pontos. Em relação a bolas triplas convertidas, o Houston Rockets também é um time quase ali dentre os 10 piores da NBA. E em relação à eficiência, eles também não têm uma eficiência espetacular, a terceira pior da liga. Se a gente for olhar aqui em estatísticas avançadas, a gente tem ali um Houston Rockets que é um dos piores ataques da NBA nesse momento da competição, o 7º pior por 100 posses de bola. A defesa do Phoenix Suns, ela não é genial, mas ela tá perto ali do top 10 e ela melhorou bastante recentemente. Nos últimos 10 jogos a gente notou uma clara melhoria ali do Phoenix Suns em relação à defesa, foi a 5ª melhor defesa desse período na NBA, e ofensivamente falando, o Houston Rockets continua ali sendo bem ruim, sendo o 5º pior ataque da NBA. E outra coisa, o principal pontuador que a gente tem ali da equipe do Houston Rockets é o Alperen Sengun, que ele joga numa posição na qual o Phoenix Suns é um dos 10 times menos vazados da NBA. Isso ajuda também a gente ter ali a possibilidade de uma pontuação mais baixa, beleza?
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tentamos passar aqui a limpa a respeito da rodada, falar a respeito de históricos coletivos, individuais das franquias. Mas, para você ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, é só clicar no botão que está aqui embaixo, comentar qualquer coisa, ajuda muito no engajamento do nosso vídeo. O nosso link da Estrela Bet está aqui embaixo para vocês conferirem e também o nosso grupo VIP em uma mega promoção por R$60. Vocês ficam até o final da temporada com a gente e garantem conteúdos exclusivos que já foram lançados, que vão ser lançados e também de pré-temporada da temporada 24-25. Confiram, aproveitem e ajude o nosso projeto a continuar acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!